Benimate apresenta. Olá, galerinha. No vídeo de agora a gente vai fazer o que? Como resolver a equação do segundo grau utilizando o método da fatoração na formato do trinômio do segundo grau. O que consiste fatorar no formato do trinômio do segundo grau? Dada a equação do segundo grau na forma geral, ax² mais bx mais c igual a zero, nosso objetivo quando fatorar é escrever a equação do segundo grau no formato de a, que multiplica x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, igual a zero. Esses x' e x' são as nossas raízes. Então, primeiramente, vamos demonstrar como é que essa equação se transforma nesse produto aqui da fatoração de trinômios. Então, vamos visualizar. Primeiramente, se observarem, o a estava em evidência. Primeiramente, então, eu vou dividir tudo isso aqui por a. Vou dividir tudo por a, ao mesmo tempo que eu multiplico ele todo por a. Então, se eu divido cada uma das parcelas por a e multiplico por a, é equivalente a multiplicar por 1, porque a multiplicado por a vai dar a ao quadrado, que dividido por a volta a ser a. A multiplicado por b dá ab. Quando eu pego ab e divido por a, vai ficar só b de novo. Então, ele volta a ser o que era. Então, nesse sentido, a gente vai fazer o que a gente chama de fatoração aqui, para colocar o a em evidência. Então, ó, colocamos o coeficiente a, para abreviar, em evidência. Então, a gente faz isso, coloca ele em evidência. Pronto. Então, vai ficar a que multiplica a dividido por a, vai sobrar só o x². Mais b dividido por a, vai continuar aqui b dividido por a, multiplicado por x, mais c dividido por a. Aí, antes de continuarmos, a gente já falou nesses dois elementos aqui, ó, b sobre a e c sobre a. A gente já utilizou esses elementos para achar as raízes da equação do segundo grau sem usar a fórmula resolutiva de Bhaskara ou a fórmula resolutiva do segundo grau. Esse daqui, c dividido por a gente definiu como sendo o produto das raízes. E b dividido por a, na verdade, menos b dividido por a, como sendo a soma. Então, isso aqui é o oposto da soma das raízes. Ah, professor, não estou lembrado. Então, vamos fazer uma pesquinha aqui do lado. Então, um lembrete para a gente lembrar. Soma das raízes. O que consiste a soma das raízes? Consiste em você pegar x' e somar com x²', ou seja, pega a primeira e some com a segunda resposta. Então, a gente já viu na edição anterior que o S de soma ela é calculado como sendo x' mais x²'. E como é que calculamos soma? A gente já fez a demonstração anterior, que é pegar menos b dividido por a. Quem não lembra, é só assistir o vídeo sobre resolução de equação do segundo grau pelo método de soma e produto. Aí temos também que o produto das raízes, que é x' multiplicado por x²', que a gente chama de P de produto, era calculando como sendo C sobre A. Então, se vocês observarem, essa expressão C sobre A, ela está exatamente aqui na nossa equação, idêntica. E o produto, a gente então pode substituir como sendo x' vezes x²'. E B sobre A aparece também, só que não aparece o menos. Isso implica dizer o que na prática? Que o oposto da soma é B dividido por A. Como é que a gente chega a essa expressão, o oposto da soma é igual a B sobre A? É só fazer o quê? Multiplicar ambos os membros por menos 1. Se eu multiplico aqui por menos 1, menos e menos vira mais. E se eu multiplico a soma por menos 1, a soma vira menos soma. Só que a soma é x' mais x²'. Então, isso significa dizer que B sobre A
é o oposto de x' mais x2'. Então, com base nisso, a gente vai poder substituir aqui na fórmula. Então, olha como é que vai ficar essa fórmula. Vou deixar de branco o que a gente vai manter e vou trocar a cor só para a mudança. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Essa expressão mais b sobre a gente vai trocar pela soma menos x' mais x2'. Para facilitar a linguagem, eu vou chamar de x1, x2. Então, aqui vai ficar menos x1 mais x2. Eles aqui, isso aqui, está no lugar da soma, é a nossa soma, que multiplica nosso x mais o produto, que é c sobre a. O produto, que é c sobre a, é x' vezes x2', ou seja, x1 vezes x2. Isso igual a zero. Aí, para facilitar a nossa operação, o que está aqui entre parênteses, eu vou anotar aqui separado, para a gente tentar simplificar ela ao máximo, depois a gente traz de volta para a equação, para deixar multiplicando com A. Então, aqui vai ficar A multiplicado o resultado que a gente vai trazer dessa operação aqui no parêntese. Então, vamos lá. Aqui vai ficar x² menos x1 mais x2, x mais x1 vezes x2. Vamos simplificar essa expressão o máximo que a gente pode aqui. Primeiramente, aplicar aqui a operação distributiva. X1 vezes x vai dar x1x, só que esse menos vai fazer a operação também com ele. Então, aqui vai ficar x² menos x1 vezes x vai dar menos x1x, menos aqui agora, vezes esse sinal de mais, x2, vezes x. Então, aqui vai ficar menos x2x, mais x1 vezes x2. Aqui agora a gente tem 4 termos nessa operação aqui. Como eu tenho 4 termos, eu posso tentar fatorar por agrupamento. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de fatoração por agrupamento aqui. Então, a gente vai fatorar. Então, primeiramente, a gente vai pegar o fator comum. Esses dois primeiros termos aqui de laranja têm um fator comum. Ambos têm a variável x. Então, se eu botar x em evidência, x vezes quem dá x²? X vezes x. X vezes quem dá x1x? X vezes x1. Depois, agora vem a outra parte. Vou colocar aqui o menos em evidência. O que é que esses dois aqui têm em comum? x2x e x1 vezes x2. Os dois têm em comum o fator x2. Coloca x2 em evidência com o sinal de menos. A gente vai ver por que o sinal de menos vai ficar aqui e não o sinal de mais. A gente vai explicar já já. Prestem atenção. x2 negativo menos x2 vezes quem dá menos x2x vezes x. Que x vezes x2 dá x2x com sinal de negativo já daqui para obter esse sinal de menos aqui. Pronto. Agora eu vou botar aqui de branco a outra parte. x2 vezes quem dá x1, x2 dá x2 vezes x1. Agora, o grande problema é quem é o sinal que eu vou colocar aqui dentro. Se eu colocar o sinal de positivo, esse sinal de positivo multiplicado com esse sinal negativo que eu coloquei aqui fora, dá negativo. E negativo não fica igual ao daqui, que está positivo. Então, para ele ficar positivo, a gente tem que trocar esse sinal aqui de positivo que está aparecendo pelo sinal de negativo, porque negativo multiplicando outro sinal negativo transforma-se em positivo. Aí agora vamos fazer novamente fator comum. Por que novamente, professor? Observe bem aqui, ó. Deixa eu ver que cor. Laranja. Esse fator x1, x1 dentro do parêntese
ele está igual aqui no segundo termo, ó. Esses dois elementos estão iguais. Por isso que a gente botou o sinal de menos aqui fora, para que ficasse a parte interna do parêntese com o fator comum novamente. Aí, então, aqui agora, a gente faz o quê? Coloca o que os dois têm em comum. Tem x menos x1, que é fator comum, multiplicado com... Aí agora vem. Se eu tirar x, x1 do primeiro, o que sobra é o x para multiplicar. Se eu pegar esse x e multiplicar esse parêntese, ele se transforma nessa expressão de azul. Menos, se eu pegar x1 vezes x2, x menos x1 vezes quem dá x2 vezes x menos 1. Então, como essa parte está igual, então o que falta para ficar faltando na multiplicação é o x2. Pronto. Com isso, a gente finaliza essa fatoração. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui e vai levar aqui para a nossa equação que a gente tinha colocado com A em evidência, lembram? Então, a gente vai pegar ela e vai levar aqui para a equação. Então, aqui vai ficar o que dentro do parêntese? Vai ficar aquela expressão. X menos x1 vezes x menos x2 igual a zero. Esse colchete não precisa, já que aqui é uma operação de multiplicação. Então, eu posso ressintetizar e dizer que isso aqui é A, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 é as nossas raízes. Ah, professor, toda vez que tiver uma equação eu preciso fazer isso. Tem um truquezinho aqui, se vocês observarem. Na hora de fazer a operação distributiva, para voltar a ser a equação que estava aqui no comecinho, na hora de tentar voltar a ser uma equação de segundo grau na forma geral, quando vocês forem operar, você vai operar x vezes x. Então, vou deixar aqui, ó. A. Aí vai fazer x vezes x, vai ficar x quadrado. O que me interessa, na verdade, é essas partes aqui que eu vou chamar a atenção agora. Aí depois vai fazer o quê? X vezes x já fez. Aí depois vai fazer o quê? X vezes x2, aí vai ficar menos x2x. Eu vou deixar sempre x no final. Pronto. Aí depois vem o quê? A vez do x1. x1 vezes x vai dar menos x1x. E o final, x1 vezes x2, menos vezes menos vai dar mais, e vai dar x1 vezes x2. Agora, observe, x1 vezes x2, isso daqui, se a gente lembrar, x1 vezes x2 é o nosso produto. Então, isso aqui é o produto da equação. Se eu for fazer x2 negativo, menos x2x, menos x1x, como ambos têm x, eu colocaria x em evidência. E o que é que sobra? Sobra menos. Ó, os dois têm sinal negativo. Vou botar menos aqui fora. Menos x vezes quem dá menos x2x1, x2x, vai dar menos x2. Mais, porque menos com o menos que está aqui já vira mais. Então, x vezes quem dá x1x, x1. E isso daqui é o que mesmo da gente? x1 mais x2. Ó, x1 mais x2 é a nossa soma das raízes. Então, eu estou dizendo que essa expressão se transformou na soma das raízes. Então, eu posso dizer isso aqui. Como é que eu faria para montar a equação original? Basta eu fazer o quê? Eu pegar menos a soma, que multiplica x, deixando o x no final, mais o produto da equação igualado a zero. Essa é uma outra forma de interpretar. Então, toda equação do segundo grau, você pode pensar assim. Se o valor de A for igual a 1,
o que interessa para a gente é essa expressão daqui. X² menos a soma das raízes mais o produto. Com ela, a gente consegue resolver qualquer equação do segundo grau usando o método de soma e produto. Se A não for 1, aí você vai poder fazer o quê? Você pode usar aquela mágicazinha da Cinderela para resolver uma equação do segundo grau nesse sentido. Então, vamos visualizar aqui com alguns exemplos práticos de como resolver essas equações. Eu tenho aqui uns 4 equações, considerando algumas variações, algumas mudanças. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui, ó, x² menos 6x mais 8 igual a 0. Eu quero que você faça a fatoração do trinômio do segundo grau. Ou seja, eu quero que você pegue essa equação e escreva na forma de A, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, igualado a 0. Como é que vai fazer isso? Aí, ó a dica. A soma e o produto nos ajuda a responder. Qual é a soma das raízes? A soma é o oposto de B dividido por A. E o produto, C dividido por A. Como A é igual a 1, não preciso dividir por A, só preciso olhar quem é B. B é menos 6. E aqui está dizendo que é menos o valor de B, ou seja, o oposto de menos 6. Qual é o oposto de menos 6? Eu tenho que fazer menos 6. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Tem que fazer menos 6 multiplicado pelo sinal menos, que vira mais 6. E o produto é o próprio valor de C, que no caso o valor de C é igual a 8. Pronto. Então, eu posso escrever já a fórmula aqui. Aqui vai ser 1, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, igual a 0. Aí, quem são as raízes? Eu tenho que procurar números que multiplicado dá 8, então pode ser 1 vezes 8, mas não serve porque não dá 6 o resultado juntando. Então, 2 vezes 4, 2 vezes 4 já serve, porque 2 e 4 pode transformar em 6. Aí vai para o sinal. Se o 8 é positivo, significa dizer que os dois números são positivos, porque positivo multiplicado positivo dá positivo, ou os dois números são negativos, porque menos vezes menos também dá positivo. Aí quem é que vai definir? Aí a gente olha para o sinal da soma. Se a soma é positiva, significa dizer que os dois têm sinal positivo. Então aqui vai ser x menos 2 e x menos 4. Que esse sinal de menos aqui já é da fórmula. Se o número é positivo, positivo com negativo fica negativo. Então essa daqui já é a forma fatorada do trinômio do segundo grau. Ah, professor, mas eu tinha que saber as raízes para poder chegar nela. Como é que eu faria se eu não soubesse as raízes? Aí eu vou refazer essa fórmula aqui de novo, para a gente analisar ela. Como é que seria fazer ela se eu não soubesse quem são as raízes? Se eu não soubesse essa fórmula já fatorada? Então vai ficar o quê? X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Então, primeiramente, analisar quem é o A. Se A é igual a 1, você não precisa fatorar essa equação. Então, não preciso fatorar. Aí, agora, basta lembrar que eu tinha botado na slide anterior o que foi mesmo aqui no Jamboard que a gente tinha definido, aqui no final, ó. No finalzinho. Que essa equação pode se resumir como sendo A, que multiplica x² menos a soma de x mais o produto igual a 0. Então, eu posso usar esse artifício para tentar chegar à minha equação final. Como é que a gente vai fazer então aqui? Deixa eu ajustar aqui. Então, vamos lá. Se A é igual a 1, não preciso fatorar. Então, eu só tenho que desmembrar esse pedaço aqui em duas parcelas. Então, eu tenho que desmembrar ela em duas parcelas. Então, eu vou ter x² menos alguma coisa x, menos alguma coisa x, mais esse número 8, eu vou desmembrar ele em dois números que multiplicados dá 8 e que esses mesmos dois números somado
dá 6. O sinal negativo, não precisa se preocupar, com o sinal negativo eu já coloquei na fórmula. Então, vamos ter que se preocupar pelo menos com o número. Quais são os números que multiplicado dá 8? Aí tem que fazer aquela análise que a gente faz. 1 vezes 8, 2 vezes 4. 1 e 8 não servem, porque não tem como chegar em 6, mas 2 e 4 servem. Então, os números que a gente vai colocar aqui é 2 e 4. E os números que a gente vai somar é 2 e 4. 2 e 4 somado dá 6. Então, se eu botar menos 2 com menos 4, dá menos 6. Então, os 2 e 4 eu tenho que usar eles dois positivo para que eles, com o sinal de negativo que já está na fórmula, continue menos 6. Então, 2 e 4 aqui são números positivos para a gente utilizar. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o fator comum em evidência, que é aquela fatoração. Então, aqui eu tenho que observar o que é que esses dois têm em comum. Os dois primeiros têm em comum o quê? X. Aí, se eu tirar x do primeiro, vai ficar x menos. Se eu tirar x daqui da expressão 2x, fica 2. Menos. O que é que esses dois têm em comum? 4x e 2 vezes 4, os dois têm em comum o número 4. Aí eu coloco em evidência. Não precisava botar 2 vezes 4, podia deixar do 8. Mas quando eu boto 2 vezes 4, eu já enxergo mais facilmente que esses dois números aqui são comuns, são iguais. Aí eu coloco em evidência. Menos 4 colocado em evidência, sobra x no primeiro. E 2 vezes 4, colocado 4 em evidência, sobra 2. Só que agora eu tenho que fazer o jogo do sinal. Esse sinal negativo multiplicado com que sinal dá sinal positivo? Então aqui tem que ser negativo. Igual a 0. Se observar, fator comum em evidência de novo. O que é que eles dois têm em comum? Tem o x menos 2. Então coloca x menos 2 em evidência. E o que sobra? X menos 4. Igual a 0. Se eu fatorar uma equação do segundo grau para a forma do trinômio quadrado perfeito, ou da forma do fatorar o trinômio do segundo grau, em uma expressão em forma de produto ou de potência, eu consigo achar as raízes dela de forma mais fácil do que usar a fórmula de Bhaskara ou qualquer outra fórmula. Porque, observe, se isso aqui é uma multiplicação de dois números só dá 0 se o primeiro não for 0, o segundo tem que ser 0. Se o primeiro for 0, o segundo pode ser qualquer número que você quiser, incluindo o próprio 0. Então, eu sei que essa expressão primeira, ela tem que dar 0, ou a expressão segunda do produto tem que dar 0. Então, a gente calcula. X menos 2 é igual a 0, ou x menos 4 é igual a 0. Aí calcula. X menos 2 é igual a 0. Como é que faz? Equação primeiro grau. Como é que resolve? Cancela o menos 2 aqui com mais 2 dos dois lados. Então, x aparece do outro lado com o sinal positivo. X menos 4 igual a 0. Primeiro grau. Como é que resolve? Cancela menos 4 dos dois lados com mais 4. E aparece do outro lado x igual a 4. Então, a gente chega às soluções, que é 2 e 4, que foram os números que a gente usou para a raiz, para a dedução. Quando a gente usa esse mecanismo de dedução, você acaba sabendo também as raízes. Essa outra equação aqui, do trinômio quadrado perfeito. Esse vídeo vai ser só do trinômio quadrado perfeito, depois a gente vai fazer um outro com simplificação de radicais e como resolver a equação do segundo grau de outras formas, que é o método de completar quadrado, que está faltando. E também eu vou resolver uma equação do segundo grau quando A, B e C estão na forma de frações. Como é que a gente faz para resolver mais fácil? Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui, então, vou desmembrar esse 12y em duas partes. De modo que o número que eu bote aqui para multiplicar, os dois números que eu bote aqui para multiplicar, dando 20, esses mesmos números somados de 12. Então, é só isso que a gente precisa, então, para a fatoração. Quais são os números que multiplicado dá 20? 1 vezes 20, 2 vezes 10 e 4 vezes 5. Qual desses números combinados pode chegar em 12? 1 e 20 não serve, 2 e 10 serve. Então, o nosso candidato é 2 e 10. Então, eu vou colocar aqui o 2 e o 10. Se eu somar 2 mais 10 dá 12. Para dar menos 12, basta ter os dois
com sinal de menos. Então, o menos eu já coloquei aqui na fórmula. Então, aqui já está o menos nele. Então, os dois aqui não precisa alterar o sinal do 2 e do 10. Eu posso dizer que os dois são positivos. Ah, professor, como é que eu saberia que esses números aqui que eu tinha que colocar não são todos os dois positivos? A gente vai ver uma situação que exige esse detalhe já já. Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. O que é que tem em comum? Esses dois têm em comum e esses dois têm em comum. Coloque em evidência. Então, vai ficar o quê? Y é o fator comum do primeiro, fica y menos 2. Colocando menos 10 em evidência, o que é que sobra do primeiro? Sobra y. E mais 2 vezes 10 sobra menos 2. Por que menos? Porque menos daqui com o menos que está na frente do 10 se transforma em positivo. Aí vai colocar em evidência. Colocando y menos 2 em evidência, o que é que sobra do primeiro? Sobra y menos 10, y do primeiro e menos 10 do segundo, igualado a zero. Se a gente for resolver essa equação, basta fazer o mesmo artifício que a gente resolveu ainda agora. Igual a zero e igual a zero. Então, y menos 2 vai dar zero quando o y é igual a 2. Ou y menos 10 vai dar zero quando o y é igual a 10. Então, com isso, a gente consegue achar o conjunto de solução dessa equação, que é o 2 e o 10. É uma forma diferente de resolver a equação do segundo grau usando a fatoração do trinômio. Essa outra equação que está aqui, ela difere das anteriores no que o valor de A é diferente de 1. Quando o valor de A é diferente de 1, muda um pouquinho para nós. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos lá. Como é que faz então para resolver quando A não é 1? Primeiramente, você coloca o valor de A em evidência. Ou seja, você fatora tudo pelo número de A. Divide tudo por 3. Fatorar, nesse caso, consiste basicamente, se você pegar toda a equação, multiplicar por 3 e dividir ela toda por 3, ela não tem alteração no efeito. Então, é como se eu estivesse colocando 3 em evidência. Então, quando a gente faz isso, você vai aqui, 3 por 3 vai dar t ao quadrado. E se eu fizer a distributiva 3 vezes t ao quadrado, volta a ser 3t ao quadrado, que está aqui de branco. Mais 7 terços de t, que dessa forma você enxerga mais facilmente a fatoração. E se eu pegar esse 3 e multiplicar por 7, dá 21. 21 dividido por 3 volta a ser 7t novamente. Menos 6 dividido por 3 dá 2. Isso aqui é igual a zero. Aí agora, o que é que a gente tem que fazer? Tem que procurar os números que multiplicados dá 2 e que somado dá 1 terço. E somado dá 7 terços, melhor dizendo. Então, vamos dar uma pausazinha aqui no vídeo e já volto para explicar essa fatoração. Então, continuando aqui. Como é que a gente faz, então, neste caso específico, para fatorar? A gente vai pegar aqui, para facilitar, vamos pegar essa parte da expressão em azul, que está entre colchetes, para trabalhar somente com ela. Então, tenho aqui t ao quadrado mais 7 terços de t menos... Aí agora eu tenho uma opção. Ou eu deixo 2, ou eu deixo 6 dividido por 3. Aconselho vocês deixarem 6 dividido por 3, que é da onde veio o número 2. Para facilitar. Por que 6 dividido por 3, professor? Porque ó, como o valor de b aqui está na forma de fração, com o denominador 3, e o valor de 6 também está no mesmo denominador, possa ser que esses dois denominadores nos auxiliem a resolver o nosso problema. Então, primeiramente, a gente vai olhar o produto dando 6 e verificar depois o sinal menos 6 terços. Depois a gente vai verificar o número que multiplicado ou que somado dá 7 terços. Então vamos lá, números que multiplicado dá 6. É 1 e 6, e 2 e 3. Só que lembre que, como o denominador do produto tem que dar 6 terços, um dos dois tem que ter o denominador 3. Então, ou é 1 terço ou é 6 terços. Se a gente fizer a conta, lembrando que aí vamos analisar também a questão do sinal. Como o produto aqui é negativo,
A gente sabe que um produto é negativo quando você pega um número positivo e multiplica com sinal negativo. Ou seja, os sinais aqui, eles são diferentes. Se os sinais são diferentes, a conta que a gente vai fazer na hora de juntar tem que ser uma conta de diminuir. A gente vai ter que diminuir esses valores. Então, vou pegar aqui 1/3 diminuindo 6. Será que vai dar 7/3? Porque na hora de diminuir tem que dar 7/3. E depois a gente vai analisar se se o denominador 3 estivesse no 6. Então, o MMC aqui é 3. Aí você faz 3 vezes quanto dá 3? Aqui é 3 vezes 1, então aqui continua sendo 1. Menos 1 vezes quanto dá 3? Aqui é vezes 3. Se eu pegar 6 vezes 3, dá 18. E se eu pegar 1 menos 18, não dá 7/3. Então, não serve. Fazendo 1 menos 6/3, também vai dar o resultado diferente de 7/3. Por que vai dar diferente de 7/3? Porque agora o MMC ainda continua sendo 3. Só que 1 vezes 3 vai dar 3. E 3 vezes 1, ou seja, 6 vezes 1 dá 6 aqui. E 3 menos 6 não dá 7/3. Então, eu já sei que essa possibilidade aqui de cima não serve para a gente. Então, nossa possibilidade é 2/3 ou 3/3. Aí a gente vai ver qual dos dois vai dar certo. Então, vamos testar primeiro 2/3. Então, aqui, ó, 2/3 menos 3. A gente vai verificar se vai dar 7/3. E depois a gente analisa qual desses dois deve ter que estar o sinal menos, se é o 2/3 ou se é o 3. Então, o MMC aqui ainda continua sendo 3. 3 vezes 1 vai dar 3, então aqui é 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes 3 dá 3, então 3 vezes 3 dá 9. E se eu fizer 2 menos 9, chega em 2/3, então 2/3 e 3 é as nossas respostas. Agora só preciso saber se é 2/3 positivo ou 2/3 negativo, porque a gente sabe que os sinais são diferentes. Aí agora como é que a gente vai determinar? Lembre que a soma, quando ela aparecer, tem que ser sempre o oposto do daqui. Então, se aqui está soma positiva, então a gente vai ter que fazer com que essa soma dê negativa. E a soma negativa vai dar, ó, 2 menos 9, ou 2 menos 9 dá menos 7. Então, para dar menos 7/3, que é o oposto de 7/3, o 3 tem que ser negativo. Se eu pegar agora e multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6 negativo, que dividido por 3 vai dar 2 negativo, que é o número que a gente estava aqui na hora que a gente simplificou, ó, 2 negativo. E se a gente somar esses dois, 2/3 com menos 3 e somar, vai dar menos 7/3. E menos 7/3 é o oposto do que está aqui. Ah, professor, por que tem que ser o oposto? Basta lembrar quando a gente estava colocando, ó, menos 12, a gente colocava que era 2 e 10 positivo. O oposto de 12 negativo. O número é menos 6, a gente colocou menos 2 e menos 4, porque 2 e 4 positivo é o oposto de 2 e 4 multiplicado vai dar 8 positivo, e se eu somar menos 2 com menos 4 vai dar menos 6. Então, para dar o sinal que está na conta, você tem que sempre analisar ele no sentido oposto. Então, se a gente vai analisar ele positivo, se a gente quer que ele dê positivo aqui, significa dizer que na hora que a gente for pensar nele, tem que pensar nele negativo. Então, aqui a gente já tem ele fatorado. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar t ao quadrado. Aí, então, aqui vamos separar em duas partes. Qual é a primeira parte? 2/3 é positivo. Então, a gente vai colocar mais 2/3 de t menos o outro é menos 3. Menos 3t. Menos 6/3 que já está aqui. E aqui agora,
Vamos colocar fator comum em evidência. O que é que esses dois têm em comum? Tem um t. Então, aqui fica t que multiplica t mais 2/3 menos... O que é que esses dois têm em comum? Ah, não estou enxergando nada em comum. Tem sim, ó. Esse número 3 é o fator comum. Mas eu não estou enxergando 3 aqui. Mas lembrem, 6 é 2 vezes 3. Então, eu posso dizer que 6/3 é 2 vezes 3 terços. Então, quando eu coloco 3 em evidência, do primeiro sobra o t, e do segundo, se eu tirar o 3, sobra 2/3. Para dar menos, aqui tem que ser positivo, que positivo com negativo dá negativo. Aí volta, o que é que os dois têm em comum? Os dois têm em comum t mais 2/3. Então, coloca t mais 2/3 em comum. E o que é que sobra do primeiro? T menos 3 do segundo. Essa é a forma fatorada dessa parte que a gente pegou separado. Então, a gente vai voltar aqui para a questão e vamos colocar que isso aqui é 3, que multiplica... O que a gente achou no primeiro? T mais 3 sobre 2, que multiplica T menos 3. Isso igual a zero. Aí, na hora de resolver a equação, basta fazer T mais 3 sobre 2 tem que dar zero. Aí, você vai concluir que essa primeira parte só pode dar zero se T for igual a menos 3 sobre 2. T menos 3 só pode dar zero se T for igual a 3. Então, você acaba achando as raízes. E olha, menos 3 sobre 2 e 3, que são as raízes que a gente achou aqui, ó. Só que aqui está tudo, tá o oposto do que está aqui. E são os números que a gente precisou para calcular, que a gente fez as alterações para chegar ao resultado. Se eu multiplicar aqui, ela volta... Peraí, deixa eu ver. Ó, eu escrevi errado, é 2/3, viu? Eu botei aqui 3 sobre 2, é 2/3. Corrigindo aqui. Aqui é 3, é 2/3. Pronto. Se eu multiplicar, dá menos 6/3. E se eu somar, vai dar... Aqui, ó, tem um erro aqui na expressão. É ao contrário, é para ser mais e menos aqui. Por que mais e menos? Eu já vou explicar. Deixa eu só trocar o sinal. Porque se eu pegar aqui, ó, menos 2/3 e multiplicar por 3, vai dar menos 6/3, que é o número que está aqui. Mas se eu somar menos 2/3 com 3, vai dar 7/3 positivo, que é o que tem que estar aqui. Nessa expressão aqui que a gente está fazendo, não tem a ver com a fórmula da soma, que tem que ser o oposto. Tem que dar exatamente o que está aqui. Na hora que usa a fórmula de soma e produto, é que tem que dar o oposto, que eu tinha dito que teria que dar negativo, mas é na fórmula da soma e produto. Então, aqui tinha que ter sido ao contrário. Desculpe aí, pessoal. Quando você soma, tem que dar exatamente o que está aqui nessa expressão, para que quando a gente resolver, o resultado sair exatamente como a gente está pensando, ó. Menos 2/3. Para zerar tem que ser mais 2/3. 3 para zerar tem que ser menos 3, que é justamente as raízes dessa equação. Desculpa aí, pessoal. Essa outra aqui eu vou deixar como um desafio para vocês tentarem resolver e verificar se acertam. Nos vemos aí no próximo vídeo.